Lição 6: O caráter imutável de Deus, terça, 4 de fevereiro. Eu quero mandar um abraço para os nossos irmãos da cidade de Sucatinga e de Beberibe, no litoral cearense. Eles que também estão começando a acompanhar o nosso conteúdo aqui. Saudações, queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos ao canal Para Que Todos Saibam. Eu sou Alan Robson e louvo a Deus pela sua companhia para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina complementada com os comentários de Ellen White. Estamos estudando a lição 6, o amor de Deus pela justiça. O verso para memorizar está em Jeremias capítulo 9, verso 24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Oremos para iniciarmos o nosso estudo. Amável Deus, louvado, exaltado, glorificado, santificado seja o teu nome, nos céus, na terra, por todo o ser que respira. Te agradecemos pela oportunidade de, mais uma vez, estarmos aos teus pés para ouvirmos a tua palavra e o que o Espírito Santo venha, mais uma vez, assumir o papel de nosso professor. E é pela inspiração do Espírito Santo, segundo a tua vontade, e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Terça-feira, 4 de fevereiro, o caráter imutável de Deus. O que a Bíblia ensina sobre o caráter imutável de Deus? Vamos ler Malaquias capítulo 3, verso 6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Leiamos também Tiago capítulo 1, verso 17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Na lição nós lemos que Deus declara, eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6. Embora alguns entendam que isso significa que Deus não muda em nenhum aspecto, o restante do verso e seu contexto imediato mostram que a imutabilidade de Deus afirmada aqui é a sua imutabilidade moral. O restante do verso indica que Deus pode mudar em termos de relacionamento, pois ele diz, por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. E no verso seguinte, o Senhor diz ao povo, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Malaquias 3:7. Portanto, Deus se envolve nos altos e baixos do relacionamento da criação com ele. Mas apesar dessas oscilações e de todas as situações que as acompanham, o caráter de Deus permanece constante. Isso é afirmado em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, Deus não é a fonte do mal. Nesse e em outros textos, as Escrituras ensinam repetidas vezes que o caráter de Deus é imutável. Em outras palavras, a Bíblia ensina constantemente que Deus é imutável em termos morais. No entanto, o Senhor possui a capacidade de se envolver e, de fato, ele se envolve em relacionamentos reais com as criaturas, às quais o Senhor responde sempre com amor e justiça. Vamos ler 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Leiamos ainda o livro de Tito capítulo 1, verso 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. E por fim, Hebreus capítulo 6, versos 17 e 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta.
A lição pergunta o que esses textos ensinam sobre Deus. E ela responde: Deus não pode negar a si mesmo. Ele nunca mente e não pode quebrar suas promessas. Podemos ter certeza de que o Deus da Bíblia é o mesmo que, em Cristo, se entregou voluntariamente por nós na cruz. Ele é um Deus em quem podemos confiar sem reservas e podemos ter confiança e esperança em relação ao futuro, porque, como diz Hebreus capítulo 13, verso 8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Desça até os comentários e deixe agora a sua resposta. Você confia na bondade de Deus, mesmo quando as coisas vão muito mal em sua vida? Como a imagem de Deus na cruz o ajuda a confiar em sua bondade? A partir de agora, vamos acompanhar os comentários de Ellen White. O caráter imutável de Deus, terça-feira, 4 de fevereiro. Satanás declarou que a misericórdia destruía a justiça, que a morte de Cristo anulava a lei do Pai. Se fosse possível mudar ou anular a lei, Cristo não precisaria ter morrido. Porém, anular a lei seria imortalizar a transgressão e colocar o mundo sob o domínio de Satanás. Foi porque a lei é imutável, porque o ser humano só pode ser salvo pela obediência aos seus preceitos, que Jesus foi erguido na cruz. No entanto, os próprios meios pelos quais Cristo estabeleceu a lei foram apresentados por Satanás como destruindo-a. O último conflito da grande luta entre Cristo e Satanás será a respeito disso. O Desejado de Todas as Nações, página 614. Deus sempre existiu. Ele é o grande Eu Sou. O salmista declarou: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 90, verso 2. Ele é o alto, o sublime, que habita a eternidade. Isaías 57, verso 15. Ele declara: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3, verso 6. Nele não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1,17. Ele é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Hebreus 13, verso 8. É infinito e onipresente. Nenhuma palavra nossa pode descrever sua grandeza e majestade. Ele está entronizado acima das perturbações da terra. Todas as coisas estão abertas ao seu divino escrutínio. De sua grande e calma eternidade, ele ordena o que sua providência julga ser o melhor. Deus não se propõe a ser chamado a prestar contas de seus caminhos e obras. É para sua glória esconder seus propósitos agora. Mas, em breve, eles serão revelados em sua verdadeira importância. No entanto, ele não escondeu seu grande amor, que é a base de todas as suas relações com seus filhos. A fé pela qual eu vivo, 5 de fevereiro. O Senhor deseja que façamos menção de sua bondade e falemos de seu poder. Ele é honrado pela expressão de louvores e ações de graças. Diz: aquele que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Salmo 50, verso 23. Quando jornadeava pelo deserto, o povo de Israel louvava a Deus com cânticos sacros. Os mandamentos e promessas de Deus eram postos em música e durante toda a viagem eram cantados pelos viajantes peregrinos. E em Canaã, quando se congregassem nas festas sagradas, as maravilhosas obras de Deus deviam ser relembradas e oferecidas ações de graças ao seu nome. Deus desejava que toda a vida de seu povo fosse uma vida de louvor. Assim, seu caminho deveria tornar-se conhecido na terra e, em todas as nações, a sua salvação. Salmo 67, verso 2. Assim deve ser agora. O povo do mundo adora deuses falsos. As pessoas devem ser afastadas do culto enganoso.
Não por ouvir denúncia contra seus ídolos, mas por ver algo melhor. A bondade de Deus deve tornar-se notória. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Isaías 43, verso 12, Parábolas de Jesus, página 173. Que aprendamos a ser verdadeiras testemunhas de como e a que Deus realmente devemos adorar. Fim da lição. Eu aguardo você amanhã para prosseguirmos o nosso estudo. Não esqueça de dar o bom dia nos comentários. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.